Olá pessoal, meu nome é Pietro Cabreira, sou nutricionista esportivo e clínico, pós-graduado em nutrição esportiva e obesidade pela Universidade de São Paulo, e hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre as principais etiologias das afecções gástricas, bem como também o mecanismo intracelular de secreção do ácido gástrico, as principais vias de estimulação de secreção desse ácido e também as vias de inibição, através principalmente da somatostatina, tá? Então, para começar a nossa aula, eu quero deixar claro que são inúmeras as etiologias que corroboram aí para o desenvolvimento das afecções gástricas, mas eu vou dar enfoque aqui para vocês nessa aula no uso de AS, ou ácido acetil salicílico, tá? O ácido acetil salicílico ele tem um mecanismo bem peculiar de ação, que acaba aí inibindo as prostaglandinas, como eu vou mostrar para vocês no decorrer dessa aula. Mas para começar, antes de tudo, a gente precisa entender um pouco da anatomia do estômago, né? Para saber justamente onde que ficam essa concentração de células, né? O estômago ele é revestido por uma camada mucosa e por uma túnica submucosa, né? E por muita musculatura lisa, longitudinal, circular. E nessa camada mucosa nós temos uma distribuição de 3 tipos de células, né? Então, primeiro aqui, eu vou fazer o esquema, né, do estômago para vocês e depois eu vou descrevendo célula a célula e as substâncias secretadas por cada tipo celular, tá? Então, para começar, pessoal, só um esquema mesmo, tá? Nada muito elaborado, só para vocês entenderem. Então, aqui a gente vai ter esse tubinho, né, de transição, também conhecido como cárdia. Peço desculpas porque realmente o intuito da aula é tentar passar de uma forma didática, né? Eu não sou um desenhista, mas só para a gente ilustrar aqui e facilitar o entendimento. Então aqui, essa continuação do tubo muscular do esôfago, né? A transição do esôfago para o estômago, denominada de cárdia. Aqui a gente tem o estômago, essa parte aqui a gente costuma chamar de fundo, né? O fundo gástrico. E aqui nós temos o corpo, né? O corpo. Deixa eu ver. Corpo, mais adiante a gente tem o piloro, o esfíncter pilórico. O que importa para a gente aqui, nesse momento agora? Em se tratando do uso prolongado aí de AS, de ácido acetil salicílico, nós temos uma inflamação muito forte em decorrência da ausência da prostaglandina e ela vai acabar atenuando justamente essa área aqui que eu estou ondulando aqui para vocês, que é a área do corpo gástrico. Pois bem, o estômago inteiro, como eu disse para vocês, ele é revestido da túnica mucosa, submucosa e toda aquela camada muscular, longitudinal, circular, né? Só que o que interessa para a gente? As células da mucosa. Quais são essas células da mucosa? Nós temos na mucosa as células parietais ou oxíticas. Nós temos as células principais. E nós temos as células mucosas, certo? Que protegem aí a superfície do epitélio gástrico contra essa potente ação do ácido, né, do HCl. Tá? Qual que vai exercer uma importante função aqui na etiologia dessa inflamação? As células parietais. Por quê? As células parietais, elas são secretoras do HCl, também conhecido como ácido clorídrico, e do fator intrínseco, essencial aí para a absorção de vitaminas, como por exemplo a vitamina B12, né, a cianocobalamina. Células principais vão estar secretando a forma inativa, ou seja, o pepsinogênio, forma inativa da enzima. Qual enzima? A enzima denominada pepsina, uma enzima que quebra proteínas, né?
e as células mucosas, que vão estar secretando o muco, composto por glicoproteínas, basicamente carboidratos, né? E bicarbonato. Pois bem, entendendo isso, a anatomia do estômago, a principal região afetada aí nessas afecções, essa inflamação decorrente do uso prolongado de AS, sabendo que essa é a região, sabendo quais são as células envolvidas na secreção de HCl, na secreção de muco, que vai proteger aí essa mucosa gástrica, e também falando da digestão de proteínas, a gente já consegue ter uma ideia, né, de como funciona, qual que é a relação do uso do medicamento, da ingestão de alimentos ou até mesmo do uso de cigarro, né, da nicotina, o papel do álcool em toda essa degradação mesmo do tecido gástrico, tá? Então, agora eu vou explicar para vocês como que ocorre diretamente mesmo, de modo específico, essa ação do AS sobre o uso do AS prolongado sobre a piora aqui, e que vai corroborar com a inflamação e principalmente a úlcera péptica e do duodenal do estômago, tá? Então agora a gente vai para a parte mecanística mesmo da aula. Vou apagar e a gente já dá continuidade. Pois bem, então, falando de célula parietal, que é a principal célula envolvida na síntese do ácido e tendo o ácido aí como principal agente agressor dessa mucosa, a célula parietal, para a gente entender ela, a gente precisa saber que na composição interna dela, no citoplasma, ela possui estruturas denominadas canalículos, né? Então, eu vou fazer uma ilustração da célula parietal de um modo triangular, tá? Mas é só para vocês terem uma ideia de que é como se fosse assim. Então aqui eu tenho as túbulo-vesículas, tá? Regiões chamadas de túbulo-vesículas. E aqui eu tenho essas minhoquinhas, essas ondinhas, né, que formam esses orifícios, que são os canalículos. Pois bem, então aqui não está. Imagine que isso é uma célula, tá? Vou fazer ela mais ou menos no formato triangular. Essa é a célula parietal. Ficou meio torto aqui, deixa eu apagar para facilitar o entendimento. Então, essa é uma célula parietal em repouso. Essas cavidades aqui no interior do citoplasma, vou escrever aqui para vocês não esquecerem. Essas cavidades são os canalículos, certo? Que estão aqui. Vou rachurar aqui para vocês entenderem. Esses são os canalículos intracelulares. O que está dentro desses canalículos da célula parental? Está justamente a enzima. Qual enzima é essa? A enzima denominada hidrogênio, potássio, ATPase. Essa enzima, galera, é fundamental para quê? Para expulsar, né? Tirar os íons potássio, colocar eles para fora, para o meio extracelular, né? Para o espaço intersticial,
e colocar para dentro os íons hidrogênio, que vão justamente, os íons hidrogênio que vão justamente formar aí a secreção ácida, né, do HCl. Então, essa enzima é fundamental e é ela que compõe a famosa bomba de prótons, né, que a gente vai ver mais adiante. Né? Pois bem, só que aqui a minha célula parietal, ela está em repouso. Se vocês repararem, não há um espaço na célula, né? Imagine que aqui é o lúmen, é onde vai ocorrer a secreção do estômago, do HCl. Imagine que aqui essa secreção está sofrendo uma barreira, tá vendo? Ela não consegue sair do canalículo, né? Então, mesmo eu tendo a enzima aqui, a atividade dela está nula, porque ela está em repouso. Como que funciona, então? Como que essa célula parietal ela entra em atividade? Vai haver a fusão, então, dessas tubulovesículas membranares junto às membranas dos canalículos. Então, é como se cada minhoquinha dessa que eu vou pintar para vocês agora, ela fosse a membrana do canalículo. E aqui, essa ondulação, né, que são as tubulovesículas, elas vão se juntar, então elas vão se fundir. Logo, quando elas se fundem, eu já posso até eliminar isso aqui, porque essa fusão da membrana do canalículo com as tubulovesículas vai permitir a abertura, então, a abertura do conteúdo aqui do meu canalículo. E o que tem dentro desse meu canalículo? Justamente o H+, porque ele entrou, né? Promovido pela ação dessa enzima. Então, vai ser mais ou menos algo unificado, né? Então, é como se abrisse tudo isso aqui, tá? Esse espaço aqui, e aí o H poderia, então, sair por ação dessa enzima aqui que eu falei para vocês, né? Eu não sou tão bom de ilustração, então eu só vou mais ou menos deixar aqui esse espaço só para vocês entenderem que vai virar tudo uma coisa só, vai unificar, né? E aí o canalículo aqui, essa barreira, ó, é como se isso aqui sumisse, tá? Isso aqui se juntasse e promovesse a abertura, tá? Pois bem, então agora a gente já sabe que a secreção ocorre através da célula parietal, pela enzima hidrogênio potássio ATPase, tá? E agora eu vou mostrar para vocês quais são os estímulos, né? O que faz essa enzima trabalhar, né? Para que ocorra a secreção do ácido gástrico. Então vamos lá. Galera, são 3 os principais estímulos aí para a secreção gástrica ácida, né, das células parietais. Então, eu vou começar falando para vocês da acetilcolina, que é muito mostrada por essa símbolo aqui, né, que é um Azão e um Czinho, um Hzinho, né, acetilcolina. Neurotransmissor parasimpático, né? Nós temos a histamina, ou também conhecida como H2, né? Histamina. E nós temos então, por último aqui, fechando, a gastrina, cuja sigla aparece em alguns estudos na literatura também como CCKB. Tá? Então, essas são as principais vias aí de estimulação para a secreção do ácido gástrico. Tá? Como que elas vão agir? Aqui eu vou falar de modo bem superficial para a gente não prolongar muito e já entrar direto no mecanismo de ação aí do ácido acetil salicílico e não deixar tão prolongada aí, tão massiva a aula para vocês. Tá? Então, a acetilcolina ela vai agir através do nervo vago, justamente o nervo vago. Nervo vago. Mas como assim através do nervo vago? Bom, eu tenho terminações nervosas, né? Os nervos, terminações axonais, que vão chegar justamente ao estômago. E o estômago,
como a maioria das musculaturas lisas, ele vai sofrer inervação de um subtipo de receptor da acetilcolina, que é denominado de, então eu vou escrever aqui para vocês, subtipo, né? Receptor, um subtipo de receptor M3, tá? Esse M é de muscarínico, tá? E essa palavra, né, o muscarínico, vem de um cogumelo, né, o muscaris, tá? Então, a acetilcolina ela vai agir sobre esse receptor subtipo M3, muscarínico, e qual que vai ser a ação, né? Basicamente, mais para frente eu vou fazer uma aula para vocês falando de comunicação celular, explicando os tipos de receptores, mas basicamente o que acontece aqui é que esse receptor, ele é um receptor acoplado à proteína G. E a proteína G, a depender da subunidade em que ela é ativada, ela pode desenvolver ou uma cascata de sinalização celular inibitória ou uma cascata de sinalização intracelular excitatória. Nesse caso aqui, nos subreceptores da acetilcolina, os M1, os ímpares, né, o M3 e o M5, nós vamos ter predominantemente respostas excitatórias, galera. Então, o que significa isso? Em todos os meus tecidos em que eu tiver esse subtipo de receptor da acetilcolina, eu vou ter, então, uma ação excitatória. Como o M3 está presente no endotélio, né, que é a musculatura lisa, e na musculatura lisa do trato gastrointestinal, eu vou ter ação excitatória sobre estes músculos, né? Então, aqui nesse caso do M3, aqui no tecido epitelial do estômago, eu vou ter o estímulo à secreção de ácido gástrico, que vai ser mediado pela acetilcolina, certo? Então, só um insight aqui para vocês entenderem, mas mais para frente eu vou explicar dos receptores celulares, tá? Histamina. Histamina, ela vai se ligar ao seu receptor, né? Na célula parietal. Então, ela tem o seu próprio receptor, né? Eu vou colocar aqui como HR, né? Receptor de histamina, né? E a gastrina também tem o seu receptor. Vou colocar como GR, receptor de gastrina. Só que tem um detalhe, galera. Ambas aqui, tanto a histamina quanto a gastrina, elas têm o receptor específico para elas, né? Mas a acetilcolina, ela pode, assim como a gastrina, promover em algumas células a liberação dos grânulos de histamina. E esses grânulos de histamina, não necessariamente eles vão ser derivados então do próprio estômago, eles podem vir de outras células, por estímulo aqui da acetilcolina e da gastrina também, tá? Então é outra forma aí de se encontrar a histamina, tá? Bom, mas agora sem mais delongas, a gente já entendeu um pouco da anatomia do estômago, né? Vamos falar do que eu vim falar aqui para vocês, né? A cerejinha aí do bolo, né? Que vocês estão buscando aí. Então, por que eu falei lá, né, no meu vídeo chamativo para vocês que o uso prolongado de AS, né, poderia então causar essa úlcera péptica aí do duodenal, essa inflamação aguda ou até mesmo crônica, principalmente do corpo gástrico. Por quê? Porque como a natureza é perfeita, pessoal, e eu já falei para vocês que essa camada mucosa que reveste o estômago, ela possui várias células, e dentre essas células a gente tem a célula mucosa. Essa célula mucosa, galera, ela tem na superfície dela muito muco e muito bicarbonato. Então, eu vou fazer uma ilustração bem chucra novamente aqui, de como se fosse uma célula. Então, aqui a gente tem esse pedaço aqui como se fosse o corpo gástrico. E essa célula aqui, vou fazer um núcleozinho dela, é como se fosse as células mucosas, tá? Na superfície aqui, eu vou fazer até uma camada. Na superfície dessas células mucosas, que tem aproximadamente 2 milímetros aí de espessura, a gente vai ter muito bicarbonato, alta concentração de bicarbonato, tá? E de muco.
Pois bem, o que esse muco, essas proteínas fazem? Protegem, porque senão, se toda vez que eu estivesse em jejum, tivesse uma secreção de ácido, ou até mesmo quando eu comesse, ou tivesse algum estímulo do ambiente, e eu secretasse o ácido pela célula parietal, concordam que eu não teria, né, estômago, porque digeriria, né, seria automático, é muito ácido, o pH em torno de 1 a 2,5, podendo chegar às vezes a 3, mais ou menos, o pH estomacal, certo? E aí, se eu tivesse sempre esse estímulo e não tivesse uma proteção, eu não teria estômago, galera. Então, essa barreira ela vai servir justamente para isso. E aí você me pergunta, tá, mas da onde vem o AS? Da onde vem toda essa relação que você está falando desde o início e você não mostrou até agora? Vou mostrar para vocês agora, galera. Acalmem o coração. Vamos lá. Então, aqui, ó. Falei para vocês do pH estomacal, então teria essa digestão automática aí pelo ácido. Falei da camada mucosa. A prostaglandina, palavra nova aí para vocês, também conhecida como PG2, ela vai entrar justamente aqui. Ela é um fator que ajuda, né? Ela aumenta essa atividade protetora, tá? Da minha mucosa gástrica contra o ácido. Então eu preciso da prostaglandina. A partir do momento que eu não tenho a prostaglandina mais, show prostaglandina, SOS prostaglandina, rest in peace, eu perco toda essa minha produção de bicarbonato e muco na adjacência da célula aqui epitelial gástrica, e aí eu tenho uma maior incidência do ácido do HCl, né? Imaginem que aqui tem um monte de prótons, né, de íons H+, o pH está baixíssimo no momento da refeição ou até no jejum, e aí eu tenho essa degradação do meu epitélio gástrico. Por isso que a prostaglandina é importante. Mas tá, e o AS? Onde que entra o AS? O AS, agora eu vou explicar para vocês do AS. Agora a gente vai chegar no nosso clímax aqui da aula, então se você quiser pegar pipoca agora, tá? Pode pegar. Que agora é a parte mais legal aqui que eu vou explicar para vocês, fisiologia pura, tá? O ácido acetil salicílico, ele vai agir justamente sobre uma enzima. Então eu vou escrever aqui para ficar fácil. O AS, não vou escrever ácido acetil salicílico, tá, pessoal? Para até poupar o tempo de vocês. O ácido acetil salicílico, ele age inibindo uma enzima chamada de COX, ciclo. Vou escrever aqui embaixo. Ciclo oxigenase, certo? O que essa enzima faz, galera? A ciclooxigenase é a enzima precursora de prostaglandinas, de tromboxanos, envolvidos aí com processo de hemostasia, e de prostaciclinas. Certo? Aqui que entra, então, a ação prolongada do AS, que ele vai fazer essa inibição da COX. Então, SOS-COX, não tenho mais ação da COX, consequentemente, eu não tenho a principal enzima utilizada para produzir a prostaglandina. Sem prostaglandina, por uso prolongado de AS, eu não tenho, então, uma atividade de célula mucosa. Então, cai a minha proteção gástrica. E aí é que entra aí a chavinha, então, o motivo de eu ter feito essa aula para vocês. É o estômago, né? Estômago. O mecanismo aqui de inibição da COX ou da LOX também, nós temos a LOX também, que é outra enzima, o mecanismo de ativação dessas enzimas aqui, ele é um pouquinho mais complexo, né? Aí vocês podem procurar em livros de fisiologia, como o Berne e o Levy. Você tem também livros como o da Margaret Iris, né? Que vão ilustrar melhor essa relação. Eu não vou mostrar aqui nesse vídeo agora para vocês, porque vai ficar muito prolongado o vídeo,
né? E eu quero finalizar agora a aula puxando um pouco, né, também a sardinha para o meu lado, porque, como eu disse para você no início do vídeo, eu sou nutricionista de formação, né? E eu quero falar para vocês quais são as recomendações dietéticas, então, quando esse paciente ele apresenta um quadro de inflamação agudo ou crônico, ou até mesmo quando ele tem uma doença do refluxo gastroesofágico, ou quando ele tem uma úlcera péptica duodenal, tá? Ou uma gastrite aguda, ou um gastrinoma, um tumor gástrico e tudo mais. Então, quais seriam então as recomendações dietéticas para esse paciente com afecções gástricas? Bom, então, falando de macronutrientes, não vou colocar a faixa de distribuição aceitável, espectro de distribuição aceitável de macronutrientes, por quê? Porque tudo isso é calculado, é individualizado, a nutrição é muito individualizada, vai variar com a necessidade de cada paciente, tá? Mas só para vocês terem uma ideia aí de quanto subir ou quanto diminuir de calorias em relação ao VET desse paciente aí, que você vai calcular muito minuciosamente, né, com atenção, aí para você não exceder e também não subestimar as necessidades dele calóricas, né? Então aqui, proteínas vai consistir em uma dieta aí de em torno de 1,2 grama por quilo de peso corporal nas fases agudas, tá? Fases onde a infecção gástrica mesmo, ou a inflamação estão um pouquinho maiores, podendo chegar até a 1,5 aí quando já estiver mais controlada, um paciente com afecções mais crônicas, né? Uma recorrência maior. Crônica. Certo? Só que proteína aqui não é o meu foco para vocês. Qual que vai ser meu foco? Lipídio. Por que lipídio? Porque a partir do momento que esse paciente ou esse indivíduo ele come gordura, a gordura ela promove o estímulo da CCK, que é a colecistoquinina. A colecistoquinina é um hormônio que retarda o esvaziamento do estômago. Consequentemente, o retardo do esvaziamento do estômago permite um maior tempo de ação desse ácido no estômago, colaborando ainda mais para a degradação desse meu paciente que já está com inflamação no epitélio. Então, colecistoquinina, por retardar o esvaziamento gástrico, estimulado pelo consumo de gorduras, não é tão interessante, tá? Além do que, esse paciente ele precisa de um maior fracionamento das refeições, né? Porque se eu jogar uma refeição com muita gordura, ele vai ter mais saciedade, o esvaziamento gástrico dele vai estar lentificado e aí ele não vai conseguir comer as várias vezes ao dia, entendeu? De que ele necessita. Então não é interessante muita gordura. Então tem que ser uma dieta aí, eu vou colocar N de normal, vou escrever para vocês, de normal a hipolipídica, tá? E aí, carboidratos. Carboidratos se assemelha até quando a gente vai falar para algum atleta, para algum maratonista, tem algum evento importante no dia seguinte. Evitar carboidratos fermentáveis, principalmente os disacarídeos, carboidratos muito concentrados, porque eles estimulam os osmoreceptores do estômago, né? E quando eu falo carboidratos muito concentrados, podem ser principalmente os carboidratos simples, então sacarose, os disacarídeos, né? Também tendendo a ser de normal a hipoglicídica a dieta para esse meu paciente, tá? Hipoglicídica. A literatura não especifica a porcentagem de uma dieta hipoglicídica, não chegou-se ainda num consenso, né? Tem pessoas que abordam em gramas, tem outros estudos que falam em percentuais, enfim, você vai ver aí qual que se adequa melhor à necessidade do seu paciente, mas no geral, de macronutrientes é isso aqui. Vamos lá agora para vitaminas e minerais, para a gente caminhar para o final, tá? Em se tratando de vitaminas e minerais,
tem que atentar muito ao quê? Se o paciente for um paciente que ingere bebidas alcoólicas, ele já pode ter um prejuízo de vitaminas do complexo B. E aí ele pode estar desenvolvendo anemia megaloblástica, ainda decorrente da deficiência de folato e de cianocobalamina, que é a vitamina B12. Né? Então tem que tomar cuidado, porque o paciente alcoólico ele tem esse risco maior de anemia, além do que ele tem um risco maior também de ter maior degradação do epitélio gástrico, porque ele tem uma maior secreção. O etanol, ele estimula mais a secreção de ácido, né? Então, quanto aos minerais, voltando, se o paciente for um paciente que bebe, toma muito, né, gosta de uma manguacinha, ele tem esse risco maior de anemia. Então, se atentar aí à quantidade de ferro, né? Às vezes vai ser um paciente que vai precisar aí de uma suplementação, talvez, né? Existem, eu particularmente na prática clínica, presencio muitas pessoas terem constipação, né? Administrando algumas formulações do ferro suplementar, e aí você vai ter que ver qual a melhor forma, ou ferro bisglicinato, né, ou ferro quelado a algum outro aminoácido, enfim. Então, se atentar principalmente ao ferro e ao potássio. Potássio por quê? Por conta do enxofre. Como a gente sabe, as proteínas elas são formadas por carboidrato, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e enxofre. O enxofre ele tem uma interação no estômago junto ao potássio que pode gerar desconforto gástrico, né? Então tem que tomar muito cuidado porque esse paciente já está vulnerabilizado aí no estômago dele. Tá? De minerais para vocês é isso, né? Se atentar às quantidades de potássio. Então sempre adequada ali as ingestões dietéticas diárias, as DRIs e ao ferro, né? Então potássio e ferro principalmente. E vitaminas, a gente pode estar trabalhando com a suplementação de vitamina C. Vitamina C, vou colocar aqui para você para ilustrar. Então, minerais, a gente dá um enfoque em potássio, não milho, né, gente? Potássio e ferro. E vitaminas, a gente dá um enfoque em retinol ou vitamina A, como preferirem. Vitamina C ou ácido ascórbico, B6 e lidoxina, B9 folato. Vou explicar bem sucintamente aqui o papel de cada um. Então, retinol, vitamina A, vai agir na reepitelização. Então, como eu disse, o ácido ele vai correndo cada vez mais a mucosa, eu preciso ter essa reparação. Então, a vitamina A vai ajudar aí nessa reestruturação do epitélio gástrico. Além disso, a vitamina A, juntamente ao paratormônio, ela vai aumentar a reabsorção tubular renal, ou seja, ela aumenta a capacidade dos rins, nos túbulos, né, de reabsorver os íons cálcio aí, porque o paratormônio nada mais o que ele faz é o balanço aí desse cálcio sérico, né, desse cálcio plasmático. Então, quando eu tenho baixo cálcio, o paratormônio age. Nesse caso, ele vai agir porque esse paciente ele pode vir a ter a longo prazo uma deficiência desse mineral de cálcio, né, e aí ele vai precisar de uma reposição. E a vitamina A ela age junto com o paratormônio, que é esse hormônio, produzindo a reabsorção de cálcio nos rins. Então vai ajudar muito a vitamina A. E também na revitalização, na reestruturação do epitélio. Segundo ponto, vitamina C. Vitamina C, como todos sabem, mulherada aí, pessoal que frequenta muita clínica de estética, vitamina C ela é constantemente abordada até na mídia como um estímulo para a produção de colágeno. Tá? Então, além de estimular a produção de colágeno, a vitamina C vai ajudar na questão anti-inflamatória e antioxidante, tá? Vitamina B6, meu paciente está numa dieta aí considerada de normal, até podendo até ser hiperproteica, né? Mas mais para normoproteica. Então ele precisa ter uma absorção adequada, principalmente de aminoácidos essenciais, né? Que o corpo dele não produz, né? E aí a vitamina B6 ela ajuda potencializando essa absorção
principalmente proteínas, tá? B6, absorção principalmente proteica. E o folato aqui, o folato tem inúmeras funções, mas ele entra também na questão de aumentar essa divisão celular, né? O ácido o tetrahidrofolato, né? Que é a forma biologicamente ativa no nosso organismo, ele vai agir aumentando a divisão celular desse tecido, tendo uma função até parecida com o retinol. Então, pessoal, essa foi, assim, sendo bem sincero para vocês, uma explicação bem superficial aí de todo esse contexto que gera esses quadros de afecção gástrica, né? Expliquei para vocês um pouco da anatomia, expliquei da principal enzima e as recomendações dietéticas. Eu espero, do fundo do meu coração, que vocês tenham absorvido o máximo de conteúdo, que seja útil para você que é estudante de graduação em nutrição e tem muita dificuldade em olhar aqueles slides ou olhar o material que o seu professor te passa e falar, nossa, mas onde que o alimento entra nisso, né? Então tá aqui, ó. Essa é a explicação, tá? Esse é o meu propósito aqui no canal para vocês, é mostrar a aplicabilidade de tudo isso que envolve o curso de nutrição. Mas deixo aqui o meu lembrete de que vou postar vídeos voltados não só para a área de graduação em nutrição, mas também para as outras áreas da saúde, tá? Não é restrito ao público de nutrição, se você tem interesse, é enfermeiro, as mais variadas áreas, tá? Você pode estar entrando aqui que sempre vai ter conteúdo, eu vou estar sempre atualizando para vocês. Muito obrigado, deixo aqui meu agradecimento. E é isso, se você gostou, curte, se inscreve no meu canal e conforme a gente for crescendo, vão chegando as notificações. E é isso aí, galera. Valeu, obrigado.